O Senhor diz assim: tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. É tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar ao lado e tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, irmãos. Irmãos, tempo é algo que a gente acha que a gente pode controlar. Eu já tentei, mas não consegui não. E todas as vezes que eu tentei, achei que eu podia controlar o tempo, deu ruim. E estudando, eu vi que, literalmente, existe um tempo para todas as coisas. E esse tempo, por muitas das vezes, é algo que nós, principalmente eu, não gosto de esperar. E é o tempo que mais faz a gente sofrer por causa da espera. Que a gente está numa geração do imediatismo. A gente quer o lanche, você não precisa ir na lanchonete, você vai no telefone e pede. Você quer algo, é instantâneo, hoje tem aplicativo para tudo. Nós queremos fazer uma pesquisa, antes a gente tinha que ir na biblioteca ou então ter vários livros. Hoje não, a gente vai no Google e a gente consegue dali extrair o que a gente está pesquisando. Só que na Bíblia nós vamos ver dois exemplos de espera. Um é o povo de Israel, que durante o tempo de espera aborreceu a Deus. E o outro, que é o exemplo mais perfeito que a gente tem a seguir, que é o exemplo de Jesus. Então, irmãos, eu vi o Thomas Edison, ele falou que o tempo, ele não pode ser guardado como dinheiro. O tempo a gente tem que usar o tempo e algo que a gente não vai conseguir pegar aquilo que você guardou igual dinheiro. O tempo, se você tentar guardar, já era. Ele vai passar. É igual a correnteza do rio. Você nunca vai conseguir pegar aquela água que passou e fazer ela voltar na fonte. Então é algo que muitas das vezes a gente acha que é tempo, coisa simples. Mas se a gente parar para ver, o negocinho complicado é o tal do tempo. Então, nós vamos ver que lá no livro de Êxodos, quando o povo de Israel era escravo, lá teve o tempo da escravidão, teve o tempo do sofrimento, teve o tempo da espera do libertador, que era Moisés, e a gente vai ver que tudo há um tempo. A palavra aqui fala, o texto é bem enfático, que há um tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E muitas das vezes a gente se questiona um pouco a respeito do tempo, sendo que todos nós temos o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias no mês. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Eu falo muito.
Eu estou na correria, vivo na correria. Mas eu tenho o mesmo tempo que pessoas conseguem gerir e fazer tudo o que tem que ser feito. Muitas das vezes, o problema sou eu e não o tempo. Então, nós vamos ver aqui, no livro de Êxodo, a gente já conhece a história do povo. Então, a gente vai entrar para poder ver que teve o tempo da escravidão, como escravo de Faraó, teve o tempo de se alegrar quando Deus usou Moisés para libertar, de dançar quando conseguiram passar a seco pelo Mar Vermelho, de se calar enquanto o poderoso falava, tempo de morrer por conta das guerras enfrentadas, tempo de construir templos, enfim, houve tempo para tudo. Em vários momentos tiveram que esperar por comida, seja bebida, descanso, e a resposta deles, que o tempo foi à espera, foi profundas e constantes reclamações. A partir do momento em que saíram da escravidão que viviam, tinha razões para celebrar e agradecer ao Senhor, mas chegando em Mara, não tinha água. Foi onde que começou a reclamar. Então, não conseguiram esperar por água boa, e tendo que se iniciar um processo de queixas, em que esqueceram de todo o agir do Senhor, e passaram a murmurar e chegaram a dizer assim, que nos dera que tivéssemos ficado no Egito, porque lá tínhamos água e comida. Então, nós vamos vendo, irmãos, que a questão da espera foi algo que foi bem notório. O povo não queria esperar. E sendo o máximo que eles poderiam andar, se quisesse ir ao máximo, era o que um cavalo podia andar durante um dia. Na época não existia nem a tecnologia de ter um carro a motor. Não tinha avião. Então, a gente vê que a espera começou lá atrás a pessoas não saberem a esperar. Não saberem, literalmente, muitas das vezes, a gerir seu próprio tempo. Querer as coisas de imediato. E mesmo a gente vendo aqui que Deus tirou eles do Egito, eles passaram a pé seco pelo Mar Vermelho. Quando teve falta de comida, Deus providenciou o maná. Quando teve falta de água, Deus providenciou água. Mas mesmo assim, o povo vivia em constante murmuração. Então, a gente vê que durante a jornada do povo, se tivesse que esperar, eles reclamavam. Mas a prova de Deus, que nem mesmo eles souberam esperar, foi quando Moisés subiu para Deus dar os 10 mandamentos. Ali eles acharam que Moisés estava demorando. Eles tinham necessidade de um Deus, de cultuar um Deus. Mas eles não reconheciam a grandeza do Deus Todo-Poderoso, fazendo tudo por eles, dando livramento, dando provisão, dando escape, e mesmo assim, decidiram que fizesse um bezerro de ouro. E muitas das vezes, eu lendo Êxodo, eu falo assim, literalmente, a paciência de Deus é algo que é inexplicável. Inexplicável. Porque se fosse eu, já tinha fulminado o povo inteiro. É algo que a gente muitas das vezes, a gente brinca com Deus. A gente brinca. Deus vai dando oportunidades para a gente, vai dando provisões, e a gente fica brincando com Deus, achando que Deus é bobo, achando que Deus é um objeto de brincar. Assim eu vejo meu filho brincando um monte de brinquedo, mas às vezes ele quer pegar o celular, quer brincar com o meu óculos, igual ele quebrou meu óculos ontem, mas é tudo assim. Mas a gente acha, muitas das vezes a gente deve achar que Deus é um ser que fica lá para fazer nossas vontades. Então, irmãos, é algo que
que nós devemos saber esperar. E nós vemos que, infelizmente, o povo de Israel nos dá um péssimo exemplo a respeito da espera. Só que Deus também, Ele nos dá também um excelente exemplo, que é Jesus. Na vida de Jesus também houve tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de rir, tempo de ensinar, tempo de chamar os discípulos, tempo de celebrar as curas, tempo de destruir barracas no templo, tempo de ficar em silêncio enquanto via um a um sair, enquanto acusaram a mulher no ato de adultério, tempo de ficar em silêncio diante dos seus acusadores, tempo de falar do amor de Deus enquanto partia o pão da ceia, tempo de suar gotas de sangue em tamanho sofrimento e tempo de morrer para Jesus e tempo de ressuscitar. Então a gente vê que para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. Eu fico às vezes falando com a Etienne, falo, Samuel está demorando muito a comer. Samuel não quer comer. Mas porcaria é limpo num pão. Não pode ver um lanche chegando que fica doido. Mas eu falo com a Etienne, falo, tem que insistir. Mas só que tudo tem um tempo. Na consulta, o nutricionista falou assim, olha, mano, tem um tempo. A gente tem que ir dando as coisas para ver se ele aprende a gostar. E tudo há um tempo. Não adianta eu querer pegar meu filho, pegar uma colher de arroz e feijão e colocar na boca dele, que não vai. Então, é que eu estou falando, a gente é imediatista. A gente quer que as coisas passem. E por muitas das vezes eu fico falando assim, estou doido que o Samuel comece a andar. Mas quando eu falo isso, tem pessoas que falam assim, fala isso não. Curte cada tempo, isso vai passar, você não vai ter mais esse tempo de volta. Você não vai ter mais esse tempo de brincar com seu filho, você querer que ele fique no seu colo e ele cair para o chão. Aí depois ele começa a andar, você vai ter que correr atrás dele. Então, tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. E a gente quer que as coisas aconteçam assim. Meu pai uma vez falou com a minha mãe que bom seria se os filhos já nascessem correndo, rindo, brincando, comendo sozinho, fazendo tudo sozinho sem precisar dos outros. É o tempo. É o tempo. Só que na vida de Jesus, Jesus teve que esperar todo o tempo determinado. Ele teve o tempo de criança. Mas já desde criança, ele já queria estar fazendo a vontade do Pai. Então nós vimos que Jesus teve que esperar ser adulto, teve que esperar ser batizado por João Batista, teve que esperar que se cumprisse através dele todas as profecias, teve que esperar pelas acusações, pela dor, esperar pela cruz e esperar novamente para que ele voltasse para a direita do Pai. Então tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E pode até parecer que esteja maçante falar do tempo. Mas o tempo, se a gente analisar, é coisa que não volta atrás. O que você tinha que fazer, você fez. O que você tinha que fazer no presente, você faz, porque não vai ter como você querer ir lá atrás e consertar as coisas. E por mais que a gente projete para fazer algo no futuro, a gente não sabe se vai conseguir. Por muitas das vezes, a gente quer agir de forma sem pensar. Muitas das vezes a gente acha que uma ação nossa não vai impactar no nosso presente. O passado, na maioria das vezes, ele vai sempre impactar no seu presente. Porque nós somos humanos. A gente vive e vê aquilo que foi feito. Nós não somos Deus que, uma vez feito, a gente vê, perdoa e não se lembra mais. A gente tem memória.
Então, tudo que a gente faz, seja de bom ou de ruim, aquilo vai ficar marcado. Pode parecer que não. Por mais coisas boas que você faça, o dia que você fizer uma coisa ruim, aquilo vai prevalecer. Aquilo vai prevalecer. Não sei não, né? Muitos aqui já passaram por entrevista de emprego. E geralmente tem empresas que pedem a ficha criminal. Se você já cometeu algum crime, vai estar lá. Por mais que você tenha pagado pelo crime que cometeu, mas vai estar lá. Você tem uma passagem. Foi algo que você fez. Por muitas das vezes você pode ter feito até mesmo sem consciência, ou fez, mudou de vida, não comete mais aquele tipo, mas está lá registrado. Mas está lá registrado. Algo que nós temos que procurar para que nosso nome seja escrito num livro, é o livro da vida. É o livro que ali, se quando chegar o nosso dia, o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós não iremos herdar o reino dos céus. É o único livro que nós temos que fazer com que o nosso nome esteja escrito ali. Porque se nosso nome não estiver ali, no livro da vida, escrito no livro da vida, ali nós não conseguiremos herdar o reino do céu. E são dois tempos totalmente distintos. Hoje a gente está no tempo do Cronos, o tempo que ali é contado por segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Mas a partir dali, que o nosso nome estiver ali no livro da vida, ali é o nosso passaporte para a gente viver na eternidade. Porque na eternidade não vai ter tempo, não vai ter minuto, não vai ter segundo, não vai ter hora, não vai ter dia, não vai ter ano, não vai ter nada. Ali nós iremos gozar de uma vida de eternidade com Cristo. É o único lugar que nós temos que fazer questão que o nosso nome esteja escrito. Eu não preciso que meu nome esteja escrito em cartaz, Giovanni vai pregar em lugar tal. Eu não preciso. Eu não preciso ser reconhecido aqui na terra como nada, nem como um bom profissional, nem como um bom filho. Não, eu não preciso. Eu preciso ser reconhecido por Deus, meu nome escrito no livro da vida, onde eu vou poder herdar o reino dos céus. Porque eu posso ser reconhecido como um bom profissional, como um bom filho, como um bom marido, como um bom pai, como um bom pregador, eu posso ser reconhecido como tudo. Mas se meu nome não estiver escrito no livro da vida, não vai valer de nada. É algo que nós temos que zelar. E tudo depende do tempo. E tudo depende do tempo. Nós vamos ver que Jesus, no passo a passo que ele teve que esperar, ele escolheu esperar de uma forma singela. Se o próprio Deus mandou seu filho, se ele mandou seu filho porque Jesus estava com ele, por que tanto Jesus orava? A gente vê tantos relatos bíblicos que Jesus estava no monte orando, se separando. Estava ali fazendo a vontade do Pai. Estava ali pregando, estava ali ministrando cura. Porque tudo depende de nós, o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Jesus, ele preferiu levar a vida dele de forma que a própria vida louvasse, adorasse e engrandecesse o Pai. É algo que Deus nos deu, o tempo é algo que Deus nos deu, que de forma que ele tinha que agir, porque muitas das vezes não, nós temos total autonomia sobre o nosso tempo. Eu decido o que eu vou fazer do meu tempo. Eu decido. Se eu vou, com o meu tempo, eu vou honrar e louvar a Deus, ou se eu vou pegar, vou zombar de Deus, vou aborrecer Deus, vou fazer com que esse Deus até se ire contra mim. Eu decido o que eu vou fazer com o meu tempo. É algo que muitas das vezes nós não damos o devido valor ao tempo que Deus nos dá. Ao tempo que Deus nos dá.
E o Senhor permite que tudo no seu tempo. E assim também é o tempo, as estações do ano. Nós temos o verão, que é o calor. Nós temos o outono, que é o mês dos frutos. A primavera, que é o mês das flores. E temos o inverno, que é o mês do frio. Se a gente for parar para olhar a natureza, a pior estação do ano é o inverno. O inverno é onde que a gente vê as folhas que caem, as árvores ficam feias, as paisagens ficam feias, fica tudo seco, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, como diz aqui a palavra de Deus. Se não tiver o tempo do inverno, que no caso a gente fala o tempo da seca, ela não vai conseguir dar bons frutos. Não vai ter uma florada boa. Porque o tempo da seca é o tempo que as árvores produzem a seiva. Que ali, quando chega o tempo determinado, ela vai produzir as flores e os bons frutos. Então, muitas das vezes a gente fala, eu não gosto do frio. Primeiro, por conta da minha profissão. E segundo, que eu não gosto do frio. Porque fica uma época feia. Mas eu estudando, eu não sabia que fazia parte para que as árvores produzissem seiva, que é necessário para que produzam as flores e produzam os frutos. Então, tudo a um tempo determinado. Tudo a um tempo determinado. E para encerrar, irmãos, certa vez eu escutei uma reflexão no rádio. Não sei nem quem é o autor dessa reflexão. Só que essa reflexão é o seguinte: é como se todo dia nós ganhássemos 86.400 reais. São 86.400 reais que não são acumulativos. Você já parou para pensar o que você faria com 86.400 reais tendo que gastar todos os dias, porque ele não é acumulativo? Se você não gastou, você perdeu. Já pensou? Pensa aí um pouquinho, rapidinho. O que você faria com isso? 86.400 reais. Pensa só. Pensa só. Pensou? A mente deu aquela viajada, o que você faria? Pois é. Mas nós não temos 86.400 reais. Mas Deus nos dá todos os dias 86.400 segundos para que nós venhamos a administrar o tempo, fazendo com que o nome dele seja louvado, engrandecido através das nossas vidas. Só que a gente pega, por muitas vezes, esse tempo e utiliza esse tempo de forma errada. Muitas das vezes fazendo fofoca, muitas das vezes querendo tomar conta da vida dos outros, muitas das vezes a gente perde o nosso tempo com picuinhas, querendo levantar falso do irmão. Por muitas das vezes a gente começa a falar mal do irmão, aonde que a gente poderia pegar esses 86.400 segundos que Deus nos dá de graça, de graça. O povo que gosta das coisas de graça, 86.400 segundos de graça que Deus dá, para que nós venhamos pregar o evangelho, para que nós venhamos fazer com que o nome de Deus seja louvado e glorificado, para falar para as pessoas que estão ao nosso redor que nós amamos, para demonstrar que a gente é pessoa boa, para demonstrar para os outros que Deus nos fez para honrar o nome dele. Quando eu escutei essa reflexão mais ou menos um mês antes da minha avó morrer. E no dia que minha avó morreu, eu citei essa reflexão no velório dela. Quando a gente foi colocar o caixão dentro do túmulo, eu citei essa reflexão. Eu falo, minha família é boa demais.
boa demais. Mas muitas vezes a gente perde tempo em briga interna entre a família. E hoje mesmo eu estava conversando isso com a minha mãe. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Às vezes a gente perde mais tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum do que plantando alguma coisa que lá na frente a gente vai colher bons frutos. Porque a vida é assim, irmãos. Se você plantar algo bom, você vai colher algo bom. Mas não pensa você que você vai colher coisa ruim, você vai colher algo bom, não, irmãos. A vida é feita de escolha. E Deus nos deu esse direito. A gente pode falar que Deus deu esse dom da gente administrar o nosso tempo. Então deixa essa reflexão para os irmãos nessa noite. Escolha bem como vai administrar o seu tempo. Eu aconselho os irmãos que vocês procurem gastar seu tempo gastando ele na obra do Senhor. A gente é feito para ser gasto mesmo na obra do Senhor, irmãos. E é algo que a gente pode parecer que seja cansativo, mas antes de vir para o culto eu estava falando com a minha esposa. Pode parecer que não. Mas quando eu tirava mais o meu tempo para poder buscar a Deus, passava mais meu tempo orando, me consagrando, as coisas aconteciam mais fáceis. Mesmo diante a correria, é necessário, irmãos, você separar o seu tempo para Deus. Se a gente dá o nosso dízimo em dinheiro, se a gente passasse a dar o nosso tempo, o dízimo do nosso tempo para Deus, por muitas das vezes a gente vem aqui para a igreja, 1 hora e meia, por muitas das vezes a gente sai daqui enfadado, mas a gente não tem noção do que é o nosso tempo na presença de Deus, irmãos. Vocês não têm noção o que é gastar o tempo. Não é gastar, é investir, é plantar. É algo que você vai colher no futuro. É a eternidade que você vai colher no futuro. Quando você começa a plantar no reino de Deus, é uma plantação que você vai colher a eternidade, irmãos. É algo, irmãos, que falta palavras para poder expressar, irmãos. Falta palavras. Se vocês pudessem, irmãos, contemplar o que é ser usado por Deus, irmãos. Por muitas das vezes eu até mesmo, eu não me acho digno de ser usado por Deus. Seja mesmo na pregação, na oração, qualquer forma, irmãos. Até mesmo ajudando alguém, irmãos. Mas não há coisa melhor do que investir, plantar no reino de Deus. E eu convido os irmãos a escolher gastar o tempo de vocês, irmãos, na obra de Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.